Outra. Uma fazenda estende-se por 2 municípios, município A e B. A parte da fazenda que está em A ocupa 8% da área desse município. A parte da fazenda que está em B ocupa 1% da área desse município. Sabendo-se que a área do município B é 10 vezes a área do município a razão entre a área da parte da fazenda que está em A e a área total da fazenda é igual a quanto? Está perguntando a razão entre. Está perguntando uma divisão, uma fração aí. Tá, então, passando para o matematiquês. Como é que é a área da fazenda? 8% do A, está escrito lá, a parte da fazenda que está em A ocupa 8% da área desse município. Então, é 8%, 8 sobre 100 do A. E 1% do B. Então, a área é 8% do A mais 1% do B. Diz no texto que a área do município B é 10 vezes a área do município A. Então, escrevo no matematiquês. B é igual a 10 vezes A. Aí pede, qual é a razão? A razão entre a área da parte da fazenda que está em A. A área que está em A é 8% do A. Então, põe em cima, 8% do A. Embaixo você vai pôr a área total da fazenda, que é 8% do A, mais 1% do B. E agora você substitui. Onde está o B, você escreve 10A, que é só lá no finalzinho, né? 1% de 10A. Ô, gente, quanto que é 1% de 10A? Né? 1% de 10 é 10%, né? 10% mais 8%, 18%. Então, 8% de A dividido por 18% de A. O A corta com A, o 100 corta com 100, vai ficar só 8 dividido por 18. Simplificando, 4 dividido por 9. Viu? Assiste de novo. Outro. Tem mais um? Tem, olha lá. A soma e o produto das raízes da equação de segundo grau. 4m mais n, entre parênteses, x ao quadrado, menos 5n vezes x, mais m menos 2, entre parênteses, igual a zero. Valem, respectivamente, 5/8 e 3/32. Então, quanto que é o m mais o n? Então, lembrando, né, que a soma, o x1 mais o x2 na equação de segundo grau, é pegar o número b, trocar o sinal e dividir pelo número a. Nesse exemplo aqui, o número b é menos 5n. E o número a é o que está na frente do x ao quadrado. 4m mais 3m. Isso daqui, ele diz no texto que vale 5/8. Agora o produto. O que é o produto numa equação do segundo grau? É o número que está no C dividido pelo número que está no A. No C está o m menos 2, no A o 4m mais 3n, e do texto ele diz que isso é 3 sobre 32. Pronto. Você passou para o matematiquês. Agora nós vamos resolver. Isso daí é um sistema, né? Duas equações com duas incógnitas. Vamos pegar essa equação aqui, né, e multiplicar em cruz. Multiplica em cruz. Quanto é 5n vezes 8? 40n. Quanto é 5n vezes 4m mais 3n? Fica 20m mais 15n. Né? Passa o 15n para o outro lado. Vai ficar 25n igual a 20m. Passa o 25 dividindo. Pronto. Dividindo 20 por 25 dá 0,8. Você chegou à conclusão que o n é 0,8 do m. 80% do m. Substitui, ou melhor, faz o mesmo raciocínio com o produto, a parte que está pintada em preto. Vai ficar m menos 2 vezes 32. 32m menos 64. 4m mais 3n vezes 3. 12m mais 9n. Joga o m, né? Joga o m para o outro lado, né? 32m menos 12m dá 20m. Joga o 64 para o lado direito, fica 64 positivo.
mais 9n. No lugar do n, você coloca 0,8m, que o n vale 0,8m. 9 vezes 0,8 é 7,2. Joga para cá, fica 12,8. Né? 20 menos 7,2, 12,8. Passa o 12,8 dividindo. 64 dividido por 12,8 dá igual a 5. Pronto, já descobriu que o m vale 5. Lembre-se que o n é 0,8 vezes isso. Então o n dá 4. A pergunta é, quanto é m mais n? 9. 5 mais 4, 9. Tem mais exercício? Opa, tem um bonito aqui, hein? Uma empresa de construção dispõe de 117 blocos de tipo X e 145 blocos de tipo Y. Esses blocos têm as seguintes características. Todos são cilíndricos, retos. O bloco X tem 120 centímetros de altura e o bloco Y tem 15 centímetros de altura. A empresa foi contratada para edificar colunas, sob as seguintes condições. Cada coluna deve ser construída sobrepondo blocos de mesmo tipo e todas elas devem ter a mesma altura. Com o material disponível, o número máximo de colunas que podem ser construídas é de quanto? Tá? Com o número máximo de colunas, tá? Então você tem que colocar uma quantidade de X, uma quantidade de Y que dê a mesma altura, né? Que dê a mesma altura. E tem que ser a mínima quantidade possível para dar o máximo quantidade de colunas. Mínimo. O mínimo múltiplo comum. Então, é uma questão de mínimo múltiplo comum. Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum da altura de um bloco com a altura do outro. A altura de um bloco é 120, do outro é 150. Faz o mínimo múltiplo comum desses dois, né? Faz lá a decomposição, você vai descobrir que o mínimo múltiplo comum entre 150 e 120 dá 600. Então, cada coluna vai ter 600 centímetros de altura. 6 metros, né? Então, aqui, ó, 600 centímetros com o bloquinho X, né? Como o X tem 120, você vai precisar de 5 bloquinhos X. 5 bloquinhos X dá 600 centímetros. Ou 4Y, cada Y tem 150 centímetros, somando 4 desses dá 600 centímetros. Então as colunas vão ser formadas ou de 5x ou de 4y. Tá? Então você tem 117 blocos do tipo X. Você vai usar 5 por coluna. Então dá para fazer só 23,4 colunas. Pô, não existe 0,4 colunas. Tá? Então você não vai usar esse 0,4, você só vai usar 23. Só vai dar para fazer 23. Com 117 blocos, dá para fazer 23 colunas. E com os 145, você vai usar 4 em cada coluna, vai dar 36,25. Não dá para fazer 0,25 de coluna. Né? Isso daqui é 36. Então, com o bloco X, você consegue fazer 23 colunas. Com o bloco Y, você consegue fazer 36 colunas. Tá? Com o total que eles deram aí. Então, qual é o total de colunas que você consegue? 23 mais 36. Então, o total é 59. Acho que tem mais um aqui. Olha que bonitinho. A partir de 64 cubos brancos, todos iguais, forma-se um novo cubo. Já viu esse cubinho, né? O cubo mágico. A seguir, esse novo cubo tem 5 de suas faces, de suas 6 faces, pintadas de vermelho. O número de cubos menores que tiverem pelo menos 2 de suas faces pintadas de vermelho é quanto? Pelo menos 2, né? Pelo menos 2. Então aqui, ó. Esses cubinhos aqui da primeira parte, se você pintar a face inteira aqui de vermelho, o que vai acontecer? Né? Esses 10 cubinhos aí vão ficar com pelo menos 2 faces pintadas. 8 deles com 2 faces pintadas e 2 deles aí, os 2 da ponta, com 3 faces pintadas. Pô, lá atrás vai acontecer a mesma coisa, vai ter 10 cubinhos lá
com 2 faces ou 3 faces pintadas. Vai ter mais esses 2 aqui na quininha, né, que vai ter 2 faces pintadas. E do outro lado a mesma coisa, mais 2. Então 10 na frente, 10 lá atrás, 2 de um lado, 2 do outro, acabou, né? O que sobrou aí, gente? O que sobrou? Ou o cubo que não foi pintado, ou o cubo que só vai ter uma face pintada. Né? Eu estou considerando que a face de baixo aí não foi pintada, só as de cima e as das laterais. Né? A de baixo não foi pintada. Né? Então, considerando que pintou a de cima e as 4 laterais, são esses aí, 10 na frente, 10 lá atrás, 2 na quininha aqui, 2 na quininha lá, pronto, total 24. Sem fazer uma conta, só usando o raciocínio lógico.